Boa noite, galera. Aqui meu ar-condicionado aqui tá tudo congelado. Aqui na unidade interna, ele é inverter, é um cônsul. E essa daqui também tá congelando. Galera, o que está acontecendo aí nesse vídeo? Tá? Esse vídeo eu recebi através do grupo de WhatsApp, né, onde o proprietário do ar-condicionado mostra a serpentina da evaporadora do ar-condicionado dele coberta de gelo, tá? Congelada. O que está acontecendo ali? Existem duas possibilidades. Vou estar passando uma explanação da mais comum. Em 99% dos casos que uma evaporadora congela a serpentina, é esse caso que eu vou explicar para vocês agora. Primeiramente, uma informação importante. Na refrigeração, quando o assunto é fluido refrigerante, acontece um fenômeno muito interessante. Menos é mais. Quanto menos fluido tiver no sistema, mais gelado vai ficar as tubulações, a serpentina, né? Então, por exemplo, se eu quero que esse freezer ou essa câmara frigorífica mantenha uma temperatura de menos 20 graus. Então você vai usar uma quantidade pequena, né, mínima de fluido refrigerante. Então é possível você ajustar essa temperatura adicionando mais fluido. Quanto menos fluido, menor a temperatura. Quanto mais fluido, maior a temperatura, né, vai ficar lá dentro daquele recipiente. Aqui no ar-condicionado é a mesma coisa, tá? Eu tenho aqui... isso aqui seria uma parte de uma condensadora, onde eu tenho as duas válvulas de serviço, né? E dá para ver que ele mostra ali na parte externa que as duas estão congeladas, tá? O que está acontecendo ali, na verdade, é uma consequência da consequência. Primeira causa ali, o que iniciou todo esse problema. Carga de fluido muito baixa. Geralmente, ali já deve estar uns 50% do que precisa ter. Ok? Qual que é o fenômeno? Começa a congelar a tubulação mais fina, a válvula da tubulação mais fina, né? Na linha de líquido, linha de expansão, né? Alguns conhecem por linha de expansão, outros linha de líquido e tal, dá no mesmo. Carga de fluido muito baixa, 80% ou 50% do que precisava, vai criar uma bola de gelo aqui. Por causa do fenômeno que eu falei, né? Pouco fluido, vai congelar demais. Então esse fluido refrigerante ele vai lá para a evaporadora. Aqui acontece um outro fenômeno interessante. Inclusive, acho que até a gente estudou, né? A questão de evaporação e tal. O que tem no ar que nós respiramos? Água. Toda noite, a galera lá dos jornais fala sobre a umidade relativa do ar. Então, tem umidade no ar que a gente respira. Só que ela está em forma de partícula, de gás. A gente não vê, ela está invisível. Só que quando essa água, em forma de vapor, toca em uma superfície com a temperatura abaixo de 0 grau, o que acontece? Geralmente acontece dois fenômenos. Quando a temperatura está próxima a 0 grau, ela condensa, ela passa do estado gasoso para o estado líquido, que é o condensado que sai na tubulação do ar-condicionado de dreno, né? Quando você vê aquela água caindo lá fora, é porque a umidade que estava no ar se chocou-se com a serpentina com a temperatura próxima a 0 e ela condensou. Então a água saiu. Por isso que às vezes o ambiente fica seco. Tem gente que tem problemas para estar em ambiente climatizado porque tira toda a umidade do ar e a pessoa tem problema para respirar, enfim. Ok. Se esse fluido refrigerante ele chega na serpentina com a temperatura abaixo de 0, daí vai acontecer um outro fenômeno. A água que está em estado de vapor, ela não vai passar para o estado líquido, ela já pula para o estado sólido. Né? Isso é como se fosse uma geada que a gente costuma ver por aí. Geou em tal lugar, caiu neve, coisa e tal. Então ela já passa do estado gasoso para o estado sólido. E o que acontece por consequência? Se você pegar uma serpentina funcionando normalmente, tá? Se você pegar um pano e cobrir aqui, tá tudo normal com ar-condicionado, não tem nada de errado. Aí você pega um pano e cobre aqui, ó.
Daqui a acho que não chega a 5 minutos, começa essa tubulação mais grossa aqui, ó, que é a que está voltando, né? Ela começa a congelar. Por quê? Aqui deveria voltar gás, né, o fluido em forma de gás com a temperatura em torno de 10 graus. Só que como ele não evaporou, ele chegou líquido e voltou líquido. Então essa temperatura aqui vai chegar muito baixa. Daí ele vai começar a congelar isso aqui. Então, congelou a tubulação mais fina, a válvula da tubulação mais fina, porque o fluido estava baixo. Quando o fluido chegou com a temperatura abaixo de 0 grau, ele congelou a serpentina, bloqueando a passagem de ar. Então o fluido que foi para lá líquido, voltou líquido e aí congelou aqui, tá? Então esse é um dos casos que causa o congelamento das duas, inclusive da serpentina. Existe também aquela questão de relé colado, né? Às vezes pode ser que se a máquina for on-off, convencional, pode acontecer de colar o relé, a condensadora desliga, mas a evaporadora desliga, mas a condensadora não. O compressor fica funcionando, tá? Então, com a evaporadora desligada, se não tem troca de calor, o fluido chega líquido e volta líquido. Então, congela tudo ali e vai acontecer esse efeito de congelar. Só que nesse caso, geralmente, quando acontece de ser relé colado, congela a serpentina aqui, inevitavelmente, mas geralmente congela só a tubulação de retorno, tá? Porque o problema aqui não é falta de fluido, então a pressão aqui na tubulação mais fina vai estar normal, entendeu? Então congelou a tubulação mais grossa, pode ter certeza que há um bloqueio aqui, tá? Ou pode ser também sujeira, né? De repente a serpentina nunca foi higienizada, aí cria um lodo aqui, ó, vai criando um lodo aqui entre as aletas, daqui a pouco bloqueia a passagem de ar, aí ela congela, porque não tem a troca de calor. Então, basicamente é esses dois fatores aí que eu falei. Nesse caso aqui, quando as duas estão congeladas, com certeza, quase sempre é falta de fluido. O fluido refrigerante fugiu, escapou para algum lugar e começou a congelar aqui, congelou lá, voltou líquido e congelou aqui também. Quando você pegar congelando só a mais grossa, é porque aqui tem algum problema. Ou está bloqueado, ou pode ser que a serpentina não está com o seu capacitor. Se um motoventilador for 220, o capacitor ele perde a capacitância. E aí o que acontece? Ela também fica girando lento, né? A turbina fica girando lento. E aí também dá-se o caso de voltar líquido, porque não consegue evaporar o fluido como deveria. Antes de terminar esse vídeo, eu tenho só mais um recadinho para te passar. Fala, refrigerista, vai tudo bem com você? Eu não sei aí na região que você mora, mas aonde eu moro, na época do verão, a cada 10 serviços de ar-condicionado que aparece, 8 é manutenção. E tem muito técnico de ar-condicionado que não ganha mais dinheiro nessa época, simplesmente porque quando ele desmonta uma condensadora, não faz ideia do que ele está vendo. Olha só quanto chicote. Chicote que está vindo do IPM, fios para serem conectados no reator, mais chicote de sensores, válvula reversora, motor BLDC do motoventilador, sem falar a placa de ar-condicionado em si. E para você fazer a análise, identificar e resolver um defeito em um ar-condicionado inverter, você precisa compreender da placa eletrônica da evaporadora, da placa eletrônica da condensadora, inclusive seus motores BLDC ou convencional, reator, válvula eletrônica de expansão e válvula eletrônica de 4 vias, sem falar o compressor inverter. Portanto, se você quando abre um evaporador inverter ou uma condensadora não faz ideia das peças que você está vendo, o que elas fazem, como testá-las, eu te convido para se inscrever no maior e mais completo curso de manutenção e instalação de ar-condicionado. Clica no botão Saiba Mais, faça a sua matrícula, assista 40 videoaulas sem compromisso durante 7 dias. Se realmente esse treinamento não te ajudar, basta pedir reembolso que nenhum real será descontado de você. Mas não faça julgamento precipitado antes de conhecer. Para identificar e resolver os defeitos dos ar-condicionados inverter, o tempo que você já trabalha com ar-condicionado não significa nada. É uma nova tecnologia que precisa ter conhecimento dela para poder fazer análise e localizar os defeitos.